Olá meus amigos, um bom dia a todos. Mais um dia aqui para gravarmos para vós o capítulo 11, o início do capítulo 11 que estamos a estudar do livro de Daniel. Espero que estejam a ter uma boa semana na companhia de Jesus e que possam estar a estudar então as Sagradas Escrituras. Convido-vos então a abrirem no capítulo 11 do livro de Daniel, a partir do versículo 1, para que nós possamos então dar início ao estudo deste capítulo. Este capítulo que é um seguimento do capítulo 10, daquilo que nós já temos vindo a estudar, mas não só do capítulo 10, como dos outros capítulos, que nos fala de reinos, dos reinos que se viriam a estabelecer e que é mais uma vez uma confirmação daquilo que já tinha sido dada nos capítulos anteriores e que nós já tivemos oportunidade de estudar. Se não verificaram esses vídeos, se não tiveram oportunidade de os visualizar, vão lá à playlist do canal e então estudem o livro de Daniel e os capítulos anteriores que nós já tivemos a possibilidade de estudar convosco e de refletir. Vamos abrir então agora no capítulo 11. No capítulo 11, no livro de Daniel, e vamos começar a ler a partir do versículo 1. Mas no primeiro ano de Dario o Medo me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Lembram-se já termos visto estas situações no capítulo 8 de Daniel? Um reino que tinha 4 cabeças. Lembram-se desta situação nos capítulos 7 também de Daniel? Também já ouvimos falar de 4 ventos. Depois o versículo 5 diz o seguinte: o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Vamos então tentar verificar a que é que Daniel se estava então a referir, e vamos ver algumas coisas relativamente à história. No capítulo 11, então, do livro de Daniel, o profeta descreve inúmeros conflitos envolvendo o povo de Deus e os seus perseguidores. De maneira precisa, Deus revela o futuro das nações e o estabelecimento do seu reino eterno, tal como em capítulos anteriores. Visto que Daniel tem esta visão no 3º ano de Ciro, portanto, como nós vimos em Daniel no capítulo 10, no versículo 1, os 3 reis que sucederam no trono da Pérsia foram Cambises, no ano 530 a 522 a.C. Depois temos o falso Semerdes, ou Gaumata. Este apenas reinou 1 ano, até descobrirem que ele de fato não era herdeiro deste trono, no ano 522 a.C. Ele ficou então poucos meses no trono. E depois temos Dario I, de 522 a 486 a.C. A seguir temos o 4º rei, que é Xerxes, 486 a 465 a.C., muito mais rico do que todos os outros, e este rei é também identificado como o rei Assuero, o marido da rainha Ester, que temos também na Bíblia um livro que fala sobre
sobre a Rainha Esther, um livro mesmo que se chama Esther na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e que é um livro magnífico, aconselho a todos que possam lê-lo. Depois o versículo 2, que nós acabamos de ler, diz que o quarto rei, identificado então como Xerxes, ou Assuero, empregaria toda a sua riqueza contra o reino da Grécia. A Península Grega era a única área no Mediterrâneo Oriental que não estava sob o domínio da Pérsia. E em 490 a.C., Dario, o grande precedor de Xerxes, fora então detido em sua tentativa de subjugar os gregos. A fim de controlar essa importante área do Mediterrâneo, Xerxes ajuntou o maior exército da história. Heródoto enumera mais de 40 nações que forneceram tropas para o exército persa. Assim como descrito, no entanto, na profecia, Xerxes empreendeu tudo contra o rei da Grécia, mas foi vergonhosamente derrotado por um rei que tinha um menor número de soldados que tinham eles, mas que, no entanto, acabaram por ser derrotados. O rei poderoso, que fala depois nos versículos 3 e 4, é Alexandre o Grande, que nós também já vimos então nos capítulos anteriores de Daniel, e cujo o exército foi conquistado como um relâmpago, um vasto território do Império Pérsia e não só, e a descrição lembra-nos então Daniel 8:7, onde é dito que o carneiro, a Medo-Pérsia, sofreu uma derrota vergonhosa diante do bode da Grécia. Contudo, no auge do seu poder, o reino de Alexandre foi quebrado e dividido entre os seus 4 generais. Portanto, a profecia especificava que o seu reino não seria para a sua prosperidade. Depois, no versículo 5, o império de Alexandre é dividido em 4 sucessores, e estes 4 sucessores rapidamente foram reduzidos a 2, e por isso nos aparece o rei Sul, e o rei do Norte e o rei do Sul, que aparecem com frequência neste capítulo de Daniel, no capítulo 11 de Daniel, e entendemos então que o reino do Sul é de fato o Egito, governado por Ptolomeus, ao passo que o reino do Norte é a Síria, governada pelos Seleucidas. Qual seria a razão da profecia dedicar uma atenção especial a estas duas divisões do Império de Alexandre? Pela simples razão de que um e depois o outro acabam por controlar o território de Israel. Do ponto de vista da história da redenção, os acontecimentos políticos adquirem significado no momento em que têm relação com o povo de Deus. Este é então o início do capítulo 11 do livro de Daniel, que acaba por ser nada mais do que um complemento e uma confirmação daquilo que nós já estudamos nos capítulos anteriores. A sucessão, então, dos impérios. Neste caso, vimos até agora a sucessão do Império da Pérsia com o Império da Grécia, que depois acaba por ser dividido nos 4 generais de Alexandre, de acordo com aquilo que está relatado na história, e depois estes 2 generais, 2 deles se tornaram mais fortes, dividindo então o reino de Alexandre em 2, sendo indicados aqui no livro de Daniel como o rei do norte e o rei do sul. Amanhã iremos continuar então o estudo do capítulo 11 do livro de Daniel. Entretanto, fiquem todos bem e tenham um bom dia na companhia do Senhor.